Aleluia, a graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Com grande alegria que nós estamos aqui para ministrar a palavra, mais uma vez, o fruto do Espírito. Estamos na reta final dessa matéria, cremos que Deus vai fazer maravilhas, estamos com grandes expectativas na próxima matéria, que será Atos dos Apóstolos. E creio que o Senhor Jesus vai falar muito grande ao teu coração. Mas nós continuamos aqui na matéria fruto do Espírito. Damos continuidade no que na aula passada eu estava falando sobre a paz, sobre a Irene, sobre voltar à unidade. E eu creio que vamos falar sobre todos os outros nessas duas próximas aulas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor Jesus venha manifestar a glória dele e mudar a nossa vida. Nós já temos recebido testemunhos do quanto esta matéria, o quanto esta palavra está transformando a vida de pessoas. Pessoas têm chegado até nós e dito o que realmente tem acontecido nelas, algo que elas não entendiam, algo que faltavam, algumas informações que faltavam a ela. E deixa eu te dizer, um novo tempo está começando para louvor, honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, graças nós te damos porque a tua palavra é a verdade e o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Cumpra, Senhor Jesus, a tua palavra na nossa vida. Venha produzir, Senhor Jesus, a cada dia mais e mais justiça, paz, alegria, honra, mansidão, domínio próprio. Que isso venha, Senhor Jesus, produzir vida em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço que o Senhor venha manifestar o teu poder, Senhor, através da nossa vida, manifesta a tua glória em nome de Jesus. A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Vamos lá. Deus, ele é um Deus de paz. Toda vez nós temos que entender que Deus é um Deus de paz. Como eu falei para vocês na aula passada, ele é um Deus que reconecta todos os seus filhos a Ele, nos tornando um com Ele. Por isso é que Ele é um Deus de paz, um Deus que faz com que todos nós nos tornemos um com Ele. Romanos capítulo 15, versículo 33 diz: e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. E o Deus que nos liga a Ele, que faz com que nós sejamos um com Ele, faz com que a gente seja todos nós um com Ele todos os dias. 1 Coríntios 14, 33 diz: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus, ele é sempre um Deus de paz, ele não é um Deus de confusão, ele é um Deus que vai sempre nos alinhar e estabelecer a glória dele nas nossas vidas todos os dias. É isso que nós precisamos, estar confiantes e conectados. Filipenses capítulo 4, versículo 9 diz o seguinte: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Algo que chama muita atenção foi exatamente esse versículo. Durante muito tempo, esse versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 9, chamou muita atenção, que Paulo, ele olha e fala assim: tudo o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Por que ele não falou em Jesus? Por que ele não olhou e falou assim, em Cristo? Por que ele falou assim, tudo que vocês vistem e ouviram em mim, isso praticar, e o Deus da paz será convosco?
Porque Paulo já tinha a convicção, já tinha um entendimento que ele, em Cristo Jesus, tinha se tornado um com Deus. Em Cristo Jesus, ele passou a ser um com Deus. Então ele sabia que estava vivendo a vida de Jesus na terra. Então ele sabia que tinha se tornado um com Deus, e ele falou, por isso que ele falou, o que vocês aprenderam em mim, ouviram em mim, viram em mim, faça. Por quê? Porque eu sou um imitador de Deus como um filho amado. E sendo um imitador de Deus como um filho amado, se vocês prestarem atenção, eu estou caminhando e me movendo como um filho de Deus. E se vocês fizerem o que eu estou fazendo, o Deus da paz, aquele que conecta vocês a Ele, faz de vocês um só com Ele, Ele será convosco. Ele de fato vai ser um com vocês. É isso que nós precisamos entender todos os dias. A paz é a certeza que estamos seguros. A paz é uma bênção de Deus. Nós precisamos a cada dia mais e mais entender como nós estamos conectados em Deus. Somos um com Ele. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos um com Ele. A paz provém da fé que confia em Deus. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, Deus, o Deus da esperança, vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Ele simplesmente, por intermédio da fé, a paz tem que estar estabelecida. O Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz. Como é que Ele vai nos encher de alegria? Nos fazendo ser um com Ele. Por isso que nós temos que entender a importância de sermos um com o Senhor Jesus, todos os dias. E existe uma paz que nós temos que operar, que é a paz no Senhor, nos relacionamentos. Deus, uma coisa que nós precisamos compreender, é que tudo que Deus fizer em nós, fizer na nossa vida, é para que venha se mover no coletivo. Deus se move no coletivo, Ele opera em nós para que tudo que Ele venha fazer, Ele faça através de nós no coletivo, para que pessoas sejam alcançadas. Por isso que existe paz nos relacionamentos. Relacionamentos conjugais é necessário ter paz. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 diz: aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não o abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ele, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Nós precisamos entender, Deus nos tem chamado para ser um com Ele. Deus nos tem chamado para estar com Ele. Se você tem um marido incrédulo, se você tem uma esposa incrédula, o seu marido vai se converter através da tua vida, a sua esposa vai se converter através da tua vida, mas se ele resolver separar de você, entenda, Deus tem te chamado para ficar em paz, a ser um com Deus. Simples assim. Dentro das igrejas, nós também temos que ter paz dentro das igrejas, nos relacionamentos com a igreja. Efésios capítulo 4, versículo 3.
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha só, nós temos que nos esforçar com os irmãos para preservar a unidade do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, se não me engano, diz que nós temos que dizer uma mesma palavra, ter uma mesma atitude, todos nós temos que ter uma mesma direção. Então nós temos que preservar a paz, o vínculo da paz, através do Espírito, a unidade do Espírito. Nós precisamos preservar a unidade do Espírito. Como? Dentro da igreja, entendendo que nós somos um com Deus e também somos um com os irmãos. Se você é um com Deus, você é um só corpo em Cristo. Então nós precisamos compreender de que nós precisamos, para viver a vida de Jesus, nós precisamos estar em harmonia e em paz com os nossos irmãos. Entre os irmãos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados. Nós temos que exercer força, nós temos que nos empenhar para ser achado por ele em paz. O que é isso? Nós temos que exercer força. Mas qual é a força? Essa se empenhar mostra exatamente aquilo que Jesus falou no Evangelho, quando ele diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Qual o esforço? O esforço de ter uma mente renovada. Se nós tivermos a nossa mente renovada, nós vamos nos empenhar em viver em paz, porque o fato de você ter renovado a sua mente, você compreende que você passou a ser um com Deus, e se você passou a ser um com Deus, você se empenha para ser achado conectado com Ele, achado alinhado com Ele, achado um com Ele, sem mácula e irrepreensível. Porque você vai de fato compreender, nós de fato vamos compreender que em Cristo Jesus nós somos um com Deus, entre irmãos e Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificando, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, justificados, pois, mediante a fé. A fé, que tipo de fé? A fé de compreender aonde Cristo nos colocou. Nós temos paz com Deus, nós voltamos a ser um com Deus mediante a fé de acreditar exatamente que Jesus, em Cristo Jesus, nós voltamos a ser um com Deus. E isso tudo é mediante a fé. Quando nós começamos a entender isso, Deus vai operar maravilhas na nossa vida. Em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, ou seja, pelo sangue da cruz, ele nos conectou a Deus. Pelo sangue derramado na cruz, ele nos conectou a Deus e fez com que nós nos tornemos Quando nós começamos a compreender essas coisas, como nós temos entendimento daquilo que foi estabelecido, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus, ele sempre vai te guiar
em paz, ou seja, unido, sendo um com Deus. Ele sempre vai te conduzir no caminho certo. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Olha que coisa tremenda. Simplesmente em tudo que nós fizemos, em tudo que nós fazemos, nós somos guiados em paz. Por que nós somos guiados em paz? Porque nos tornamos um com Ele. Então tudo, teve um momento em que Jesus olhou e falou assim: eu faço tudo o que eu vi o meu Pai fazer. Mas por que nós não fazemos exatamente como Jesus, se a Bíblia diz que nós fomos gerados em Deus antes da fundação do mundo? Se nós fomos gerados em Deus antes da fundação do mundo, nós temos a certeza de que nós estávamos lá. No dia que Deus gerou Jesus, no dia que Deus começou a mover todas as coisas, nós também fomos gerados. Antes da fundação do mundo, nós estávamos com Ele. E nós vimos o que o nosso Pai fez. Mas a palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vissem o resplendor da glória de Cristo. Ele cegou nosso entendimento para que a gente não visse o resplendor da glória de Cristo. E por causa disso, que nós não estávamos conseguindo caminhar em paz, ou seja, porque nós estávamos desconectados de Deus. Mas hoje nós somos guiados em paz, porque nos tornamos um com Deus, voltamos à unidade com o Pai e somos guiados. Por isso temos que compreender todos os dias, temos que nos mover todos os dias entendendo. E agora eu devo falar um pouco sobre longanimidade. A palavra longanimidade é uma palavra de paciência. Nós temos que ser longânimos. Temos que ter paciência, bastante paciência. O amor é paciente. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Nós precisamos ser longânimos. Deus, Ele é longânimo. Nós precisamos ter paciência, mas tudo isso vai sendo gerado em nós. O fruto do Espírito, ele vai sendo trabalhado em nós dia após dia. Longanimidade de Deus para com os homens é um presente. A longanimidade do Senhor Jesus Cristo para todos nós, ela é um presente, ela é uma dádiva de Deus. Lá em Números 14, versículo 18, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque Ele é longânimo, Ele é paciente. Deus tem paciência conosco. Deus, Ele opera na nossa vida e Ele tem paciência conosco todos os dias. Salmo 103, versículo 8 diz o seguinte: o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo, e se assais benigno. Ele é longânimo, Ele tem paciência, Ele sabe quem somos nós. Deus, no dia que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Deus não foi pego de surpresa.
Deus sabia exatamente quem era cada um de nós e Ele sabe até hoje quem é cada um de nós. Ele sabe exatamente como cada um se move, Ele sabe o tipo de paciência, Ele sabe o coração, Ele conhece os nossos defeitos. E Deus, sendo paciente, Ele está tendo misericórdia e deixando, vendo dia após dia, dia após dia, nós estamos sendo tratados. Algo muito interessante que chamou minha atenção em relação ao Senhor é exatamente Deus olhar para nós, entender que nós estamos num processo. E nesse processo, Deus está convicto e certo. Por quê? Porque Deus, Ele é atemporal. Para Ele não existe passado, presente ou futuro. Ele está convicto, em Deus tudo é. Ele está convicto e Ele sabe que em nós já foi estabelecido o caráter de Jesus, a pessoa de Jesus. É por isso que Ele é longânimo, porque Ele sabe, Ele conhece e sabe exatamente aquilo que foi estabelecido na nossa vida. A longanimidade de Deus serve exatamente para conduzir cada um de nós ao caminho certo, a salvação. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, sendo que todos cheguem ao arrependimento. Deus, Ele não retarda a sua promessa. O que está acontecendo, muitas vezes a gente olha e fala, eu ouço falar da volta de Jesus desde que sou neném, desde que sou pequeno, meu pai ouvia falar, meu avô ouvia falar, mas sabe por que Jesus não veio? Por misericórdia. Ele não retarda, Ele sabe o momento de vir, mas Ele por misericórdia, para que a gente não se perca, para que a gente não perca o foco, Ele segura e fala, não, eu preciso segurar, porque senão eles vão se perder. Olha o quanto Deus é paciente. Será que se Deus voltasse, se Jesus voltasse hoje, será que nós estávamos prontos? Um dia eu estava conversando com um jovem, e o jovem, não que não seja importante o estudo da palavra em relação às doutrinas, eu estudo muito, graças ao Senhor Jesus Cristo. Mas o jovem veio perguntar para mim e falou assim, pastor, como é que é essa questão de arrebatamento, não arrebatamento? Tem pessoas que acreditam que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação, tem pessoas que acreditam que a gente vai passar a tribulação, e aí sim o Senhor virá. Como é que é essa questão? Eu falei assim, isso é muito bom para a gente estudar, aprender, ter conhecimentos, mas o mais importante não é de repente ter todo esse conhecimento. O mais importante é você entender, você está pronto, nós estamos prontos. Porventura, se Jesus vier para nos arrebatar antes da tribulação, nós estamos prontos para ir com Ele? E se porventura nós formos passar pela tribulação, nós estamos prontos em Deus para passar pela tribulação, sem murmurar, sem reclamar, sem virar as costas para o Senhor, sem, no momento da falta, desviar o caminho de Deus? Nós estamos prontos. Isso é o mais importante. A teoria, cada um estuda e acredita naquilo que ele tem entendido. Mas o mais importante, nós estamos prontos.
para encontrar com o nosso Salvador? Nós estamos prontos, e pela longanimidade dele, é que ele está olhando e falando: eu estou preparando, porque o Espírito da verdade está todos os dias nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça. É ele que está nos preparando para esse novo tempo, para essa salvação. Se nós ainda não estamos prontos, mas o Espírito Santo está nos convencendo e nos preparando, nos guiando dia após dia para vivermos de fato aquilo que Deus quer. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20: os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. Ele estava dizendo: nós, antes de termos conhecido Jesus, nós éramos desobedientes quanto à paciência de Deus. Aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Olha só que coisa tremenda. Poucas pessoas entenderam a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Ele está dizendo aqui que Noé e seus filhos e noras foram salvos, mas só eles entenderam a longanimidade de Deus. Noé foi construindo essa arca durante quantos anos? E aí, em relação a nós aqui, deixa eu te dizer, quanto tempo nós estamos ouvindo falar? Jesus está voltando. Olha para os sinais, olha para as maravilhas, olha o que é que está acontecendo. A vinda de Jesus está próxima, a vinda de Jesus está próxima. Quantos poderão perder aquilo que Deus está estabelecendo, se não entender que ainda não aconteceu o que Deus estabeleceu na palavra dele, porque simplesmente ele está sendo paciente com todo o ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para que todo aquele, olha a paciência de Deus, todo aquele que nele crê. Ou seja, Deus está contando que muitas pessoas vão se converter, porque Jesus morreu para todo aquele que nele crê. Olha a paciência de Deus. Olha o quanto Deus tem paciência para a glória do Senhor Jesus. Nós precisamos ter paciência para herdar as promessas do Senhor. Nós precisamos estar calmo e ter paciência para entender que Deus já entregou para nós, estabeleceu as promessas, mas nós temos que ter paciência. Hebreus capítulo 6, versículo 11: desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Nós temos que ter calma e nós precisamos imitar aqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Houveram homens que vieram antes de nós, que pela paciência e pela fé, eles entendiam aonde Deus tinha colocado cada um deles.
Eles entendiam o que Deus tinha estabelecido sobre a vida deles. E pela paciência e por acreditar exatamente nas promessas de Deus, eles receberam a promessa. E nós temos que imitar cada um deles. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de havendo feito a vontade de Deus, podeis alcançar a promessa. Nós precisamos ter paciência, longanimidade e exercer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Deus é um Deus que valoriza a perseverança. Nós temos que ser perseverantes e pacientes, entendendo que as promessas que o Senhor fez, Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso que nós precisamos ter paciência, nós temos que ter longanimidade, nós temos que ter paciência para suportar os nossos irmãos, para dar suporte. Quando ele fala de suportar, ele não está falando de você aguentar, ele está falando de você dar suporte para os irmãos. Quando você encontra um irmão mais fraco, você dá suporte. Nós precisamos ter paciência para dar suporte para os nossos irmãos, para que eles alcancem a unidade da fé. Romanos capítulo 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar, ou seja, dar suporte. Para quê? As debilidades dos fracos, não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordamente e uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós precisamos acolher os nossos irmãos, ter paciência com os nossos irmãos, dar suporte aos nossos irmãos. Se nós pegamos um irmão numa falha, em amor, nós temos que ajudar os nossos irmãos a se levantar. Temos que ter paz um com os outros, em nome de Jesus. Nós temos que ter paciência para entender que nós sofreremos por causa do Evangelho de Cristo. Nós sofreremos e seremos perseguidos. Muitas injustiças, calúnias, difamações se levantarão contra nós. Mas quando nós compreendemos aonde nós estamos, nada que vem de uma maneira externa conseguirá arrancar de nós aquilo que já foi estabelecido em nós. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Porque isso é grato, que alguém suportou tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência? Se a gente pecar
e sofrer por causa do pecado, e a gente foi esbofeteado, é por causa disso que a gente vai ter paciência? Não. Porque a gente está sendo esbofeteado de uma maneira justa. A gente está sofrendo as consequências daquilo que a gente causou. Então, se você vai ter paciência, algum louvor virá sobre nós se a gente fez exatamente uma situação, provocou um dano e está sendo castigado, preso por causa daquilo que a gente provocou. Mas o que ele está dizendo mais na frente é que nós temos que ter paciência de sermos acusados de coisas que a gente não fez. Ser caluniado, injuriado, apanhar muitas vezes, preso por coisas que a gente não fez, por defender o Evangelho de Cristo e ficar em paz. Existem vantagens de nós termos uma vida de longanimidade, de paciência. Existem vantagens que foram estabelecidas. Provérbios capítulo 25, versículo 15. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga os ossos. Olha só, a longanimidade, se você tiver paciência, virá uma persuasão sobre o príncipe. E para a sua vida virá descanso. A língua branda. Por que uma língua branda? Porque tem paciência, porque espera. E porque espera, virá uma persuasão em teu favor em relação ao príncipe. Provérbios capítulo 15, versículo 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o paciente apazigua a luta. O homem iracundo, o homem nervoso, ele cria confusão, mas o paciente apazigua a luta. Ele traz paz para o lugar aonde ele está. E é isso que nós precisamos entender. A ira, existe a ira santa e a ira pecaminosa. A ira santa é quando nós até ficamos irados, chateados contra algo, mas não pecamos. Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nós podemos até ficar chateados com alguma situação, mas nós não podemos dar lugar ao diabo, deixar que aquela situação, o sol se ponha e a gente não tenha resolvido a situação. Porque se a gente deixar o sol se pôr sem resolver algo, nós estamos dando lugar ao inimigo para ele entrar aonde ele não tem que entrar. A ira pecaminosa é quando a gente deixa o inimigo entrar aonde ele não tem que entrar. Nós precisamos vigiar todos os dias. Existe agora, eu vou falar sobre a benignidade, sobre a bondade de Deus para com o homem. Salmo capítulo 86, versículo 5, diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Deus, ele é bom o tempo inteiro, ele é benigno o tempo inteiro. Existe bondade de Deus sobre nossa vida a todo momento. Tu,
Senhor, é bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos. Deus é bom o tempo inteiro para com todos nós. Salmo 36, versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A benignidade do Senhor, a bondade de Deus conosco chega até os céus. Ele nos protege a todo momento. Nós estamos protegidos pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Salmo 94, 18. Quando eu digo, resvala-me o pé, e a tua benignidade, Senhor, me sustém. É a bondade de Deus que sustenta cada um de nós. É a bondade de Deus que nos mantém de pé todos os dias. É por causa da bondade de Deus que todos os dias nós vemos a glória de Deus operar em nosso favor. Tito capítulo 3, versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, a bondade de Deus se manifestou através do nosso Salvador. Olha o que Tito está dizendo. Toda a tua bondade se manifestou a nós através de uma pessoa, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Ele, por intermédio de Jesus, pela vinda do Senhor, ele se revelou a nós, a sua bondade se revelou através do Salvador, e através do Salvador ele veio e simplesmente nos lavou, nos regenerou pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, pela benignidade do Senhor sobre nossa vida. Todos os dias nós precisamos entender a sua benignidade, a sua bondade, todo o seu fruto operando sobre a nossa vida. A benignidade é o que nos leva a perdoar. Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes sedes uns para com os outros benignos, bondosos, uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É a benignidade, é o fruto do Espírito que faz com que a gente perdoe as pessoas. É entender de fato o fruto do Espírito operando em você, que faz com que você venha perdoar os seus irmãos. Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados nos termos de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, como também alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ou seja, Paulo estava advertindo a gente aqui, dizendo: olha, perdoe.
Perdoe assim como o Senhor perdoou cada um de vocês. Mas vocês só vão conseguir perdoar através da manifestação do fruto do Espírito. Seja benigno. É através da manifestação do fruto do Espírito que nós conseguiremos perdoar os nossos irmãos. Não existe outra maneira, se não for através da manifestação da glória de Deus, do fruto do Espírito operando em nós. Foi um presente de Deus. O fruto do Espírito são presentes de Deus para nós, para que a gente consiga mover nessa terra, de fato, aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer. Ele nos criou para isso. Toda boa obra, nós somos criados para toda boa obra, mas só conseguiremos mover toda boa obra se for evidente, latente na nossa vida o fruto do Espírito. É um novo tempo. Pai, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade e o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Cumpra, Senhor Jesus, a tua palavra na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Que esta palavra venha produzir vida abundante nos meus irmãos e nas minhas irmãs. Cubra eles com a tua paz, com a tua justiça e com a tua glória. Opera sinais, Pai. Opera sinais extraordinários na vida dos meus irmãos. Aonde esta palavra chegar, Senhor, que ela venha produzir vida abundante, no nome do Senhor Jesus. Milagres extraordinários acontecerão, Pai, e o nome do Senhor Jesus venha operar. Que os meus irmãos se movam, Pai, todos os dias, benignos, misericordiosos, bondosos, cheios do Espírito Santo, produzindo sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.